Olá! Hoje eu vou te mostrar como ter sempre ideias de conteúdo para alimentar suas redes sociais diariamente e aumentar a sua audiência. Antes de pensar em vender um produto ou serviço, você deve ter sempre em mente que na internet o importante é gerar relacionamento. Falando a grosso modo, quem está na web não está ali para consumir anúncio. Uma pesquisa publicada pelo site Flowtown mostrou que 71% das pessoas assistem a vídeos no YouTube ou Vimeo. 65% estão inscritos em sites de relacionamento como Facebook ou LinkedIn. 46% enviam mensagens instantâneas. 46% fazem upload de fotos para compartilhar com internautas. 32% leem jornais ou blogs informativos. 30% compartilham algo que criaram. Então, para ganhar a atenção do usuário, é preciso quebrar um pouco mais a cabeça. Aí você deve estar se perguntando, de onde eu vou tirar tanta ideia de conteúdo para abastecer minha estrutura de negócio? Calma, existem ferramentas que vão te ajudar muito e eu vou te mostrar elas agora. Ubersuggest. Esta ferramenta é nada menos que incrível. Ela te ajuda a identificar os assuntos mais procurados da internet por meio de pesquisas de palavras-chave. Com isso, você consegue entender quais pesquisas geram maior interesse para o seu público. Essa aqui é a tela principal do Ubersuggest. Essa ferramenta é muito legal porque você pode pesquisar palavras relacionadas ao seu nicho e você pode saber, por meio dessa pesquisa, o quanto que essas palavras são procuradas pelas pessoas na internet. Por exemplo, no meu caso, por exemplo, eu sou MEI, então eu vou escrever aqui MEI e vou dar um buscar e olha só o que acontece. Demora às vezes um pouquinho para poder levantar, mas logo em seguida você recebe o diagnóstico. Olha só, a palavra MEI tem nada mais, nada menos do que 1 milhão de buscas por mês na internet. Isso aqui é considerado um volume muito alto de pesquisa. Se você está procurando palavras que têm interesse para sua audiência, com certeza MEI é uma delas, que 1 milhão de buscas por mês é realmente um resultado bem alto. Então vamos lá, o que essa ferramenta te traz? Além desse volume de buscas mensal aqui, você vai ver aqui, olha só, aqui para baixo você tem algumas palavras que você pode observar. Aqui não tem, aqui por exemplo, MEI, você vai ver que tem 1 milhão, como a gente já tinha visto. Aqui para baixo não tem nada muito a ver, mas você pode olhar as relacionadas, que tem uma aba aqui do lado escrito relacionadas. Por exemplo, MEI tem 1 milhão, portal MEI, 110 mil buscas por mês. Das MEI, das é aquela declaração que o MEI faz. Então, você pode observar que tem 110 mil buscas. Portal do MEI, 74 mil buscas por mês. Abrir MEI, abrir uma empresa MEI, 74 mil buscas. MEI Fácil, 60.500 buscas por mês. Empréstimo para MEI, 60.500. Isso aqui são só assim as primeiras posições. Aqui para baixo tem muitas outras, mas é bom você ficar sabendo que essa ferramenta do Ubersuggest, ela é gratuita, mas ela é gratuita com uma certa limitação. Você só pode fazer 3 pesquisas basicamente por dia e depois disso você tem que pagar. Mas assim, se você organizar bem, você não precisa pagar por essa ferramenta, você pode usar ela, continuar usando ela gratuitamente e fazendo suas pesquisas. Outra aba aqui interessante é essa de perguntas, porque ela faz algumas perguntas que de repente podem ser interessantes para você, como aqui, por exemplo, como o MEI emite nota fiscal? Aqui não tem nenhuma busca aqui, você pode olhar. Tem outra pergunta, MEI é pessoa jurídica? Quando não aparece nada, geralmente é porque o volume de buscas é bem baixo. Você tem também a aba de preposições, que aí você pode pesquisar, por exemplo, MEI para Uber, tem 880 buscas por mês, é uma busca relativamente baixa, mas é um pouquinho de busca, né? MEI para motoboy, MEI para marketing digital, são pesquisas que são feitas aqui. E ainda tem a aba de comparações, que você também pode pegar mais algumas ideias de palavras-chave, MEI ou ME, MEI ou ME,
MEI seguro-desemprego, 390 buscas, MEI CLT ao mesmo tempo. Então, tem uma série de conteúdos que você pode pesquisar. Se você for ver todas as ideias aqui, você vai ver que ele não vai liberar tudo, mas vai te dar mais algumas aqui que você pode pegar. Por exemplo, ó, vamos descer aqui um pouquinho, ó. MEI boleto, 40.500 buscas. MEI INSS, 18.100. MEI Sebrae, ó, 12.100. MEI CNPJ, 8.100 buscas por mês. MEI microempreendedor individual, 8.100 buscas por mês. Então, todos esses termos que vocês estão vendo aqui, o que você vai fazer? Você achou e viu que o volume de buscas dele é relativamente alto, o que você faz? Anota essas palavras, que elas podem te render bons conteúdos. A partir delas, você pode desenvolver os seus artigos, os seus vídeos, os seus conteúdos para redes sociais. A partir dessas palavras-chave, você consegue medir o interesse das pessoas em consumir esse tipo de conteúdo. Google. O bom e velho Google é uma ferramenta e tanto. Experimente digitar uma palavra e espere um pouquinho para ver o que aparece como palavra relacionada no buscador. Você vai se surpreender. A partir daí, você pode ter vários insights interessantes que podem te ajudar a ter várias ideias de conteúdo. Olha só como uma pesquisa no Google pode te render várias coisas. Vamos experimentar, continuar aqui no nosso nicho de mercado, que é o MEI, microempreendedor individual. Eu vou escrever microempreendedor individual. Olha só o que acontece. Quando você termina de digitar, aqui na parte de baixo, aqui na parte de baixo, olha, eu tô com a setinha. Isso tudo aqui são sugestões que a própria plataforma te dá, que podem te render uma palavra-chave de cauda longa, que seria mais robusta, um termo maior, um termo de pesquisa que tem buscas na internet. Por exemplo, microempreendedor individual e INSS, é para saber, geralmente esse termo está relacionado as pessoas saberem se você sendo microempreendedor individual, se você pagando a sua contribuição mensal, se você tem direito ao INSS. Como eu já falei em aulas passadas, você tem direito ao INSS sim, mas você pode observar que é um termo que geralmente já foi buscado outras vezes no Google e que a própria plataforma te sugere aqui na hora da pesquisa. Portal, geralmente o portal aqui geralmente o portal relacionado ao microempreendedor individual é o portal do empreendedor. Então, assim, como ele já foi pesquisado outras vezes, ele aparece aqui na sugestão do Google. Então, você tem aqui Sebrae, você tem formalizar, cadastro, parcelamento, lei, certificado. Isso tudo aqui são algumas sugestões que o próprio Google te dá. Agora, olha só uma coisa, se você continuar aqui na sua pesquisa e, por exemplo, colocar todas as letras do alfabeto, vão aparecer coisas diferentes. Quer ver uma coisa? Ó, microempreendedor individual, aí você põe a letra A. Aí aparece abrir, atividades permitidas 2020, aposentadoria. Se você colocar a letra B, boleto, baixa, benefícios, tudo isso relacionado à pesquisa de microempreendedor individual. Vamos à letra C, cadastro, certificado, consulta. Letra D, DAS, que é a declaração, dar baixa, DAS atrasado, direito empresarial. Letra E, emitir DAS, empréstimo, entrar, emitir nota fiscal. Todos esses termos estão relacionados ao microempreendedor individual, que o próprio Google te ajuda. Se você for colocar, por exemplo, até aqui W, você coloca, ó, já aparece Wikipedia, por exemplo, é uma sugestão. Se você colocar, por exemplo, Y, vai aparecer YouTube, Yahoo. Quer dizer, se você olhar, até se você botar o número 1 aqui na frente, vai aparecer, ó, Lei Complementar 128/2008. Tudo que tiver relacionado vai aparecer aqui no Google. Só se você der a barra de espaço, vai aparecer isso. Se você digitar MEI, também já vai aparecer outro. Se você der a barra de espaço e apertar a letra A, olha lá. MEI, abrir, MEI atividades, MEI alterar dados.
MEI letra B, MEI boleto, MEI Brasil, MEI boleto segunda via. Se apertar, por exemplo, letra N, MEI Naruto não tem nada a ver, ó. MEI nota fiscal, MEI não optante, MEI Nubank. MEI letra L, MEI login, MEI limite anual, MEI limite, MEI licença maternidade. Enfim, você vai encontrar uma série de palavras sugeridas pelo Google a partir do termo de pesquisa que você digitar. As palavras que você achar mais interessante, coloca lá naquela lista de palavras-chave que vão te render futuros conteúdos. YouTube. Assim como o Google, o YouTube é um excelente buscador, só que de vídeos. Por meio dele, você consegue medir o interesse das pessoas em consumir determinados assuntos. Use os filtros para identificar quais são os temas mais relevantes. E aproveite também para observar o que a sua concorrência anda fazendo. Aqui na tela principal do YouTube, você vem lá na barra de pesquisar. Vamos continuar aqui procurando mais coisas sobre MEI. Olha só, o que a ferramenta tem aqui? Ela mostra que pelo menos 33.100 buscas são realizadas aqui no YouTube por mês. O que isso significa? Que são 33.100 buscas por vídeos relacionadas à palavra MEI, de microempreendedor individual. Então, quer dizer, é um assunto bastante procurado. Então, você vem descendo e observa aqui, ó, as dicas, ó, algumas sugestões de vídeo que a plataforma te sugere. Ó. Aqui na plataforma você encontra sugestões de vídeo como essa daqui, ó, com 576 mil visualizações, que é esse vídeo aqui, 5 dicas valiosas sobre o MEI. Você tem também novas regras para o MEI em 2021, esse vídeo aqui já tem 59 mil visualizações. Esse vídeo aqui, eu sugiro que você não olhe vídeos muito antigos, no máximo assim até um ano de postagem, porque as coisas podem mudar de um ano para o outro. Então assim, eu acho que o ideal é você olhar nos últimos meses, mas se você falar até quando eu pesquiso, até um ano. Esse aqui, por exemplo, foi postado há 3 meses e tem 34 mil visualizações. Sebrae Empreendedor, como abrir um MEI. Aqui você tem um vídeo também. Mais um aqui, ó, 32 mil visualizações, foi postado há 3 meses, como abrir o MEI gratuitamente. Isso tudo são pesquisas que você observa aqui na plataforma, então se você estiver procurando subsídios para criar o seu material, o seu conteúdo, assista os vídeos para ver o que as pessoas estão falando sobre o seu nicho e veja assim que às vezes dentro do próprio vídeo, às vezes não é nem o título do próprio vídeo, mas dentro dos vídeos tem às vezes conteúdo que podem te render mais ideias. Então não deixe de assistir as que você achar mais interessante, porque isso tudo te ajuda a criar conteúdos mais interessantes, conteúdos relevantes para a sua audiência. Agora eu queria deixar uma dica, não copie o vídeo que outras pessoas já fizeram. Por quê? Porque se você fizer um vídeo igual que outras pessoas fizeram, além de você não estar contribuindo em nada com a internet, primeiro porque a outra pessoa já está com muitas visualizações à sua frente, se você copia o material que já foi feito por outra pessoa, sem alterar nada, sem botar a sua assinatura pessoal, o seu jeito de fazer conteúdo, as pessoas vão perceber que você é uma fraude mais cedo ou mais tarde. Então não vale a pena você ficar tentando ir pelo caminho mais fácil. Criar conteúdo não é caminho mais fácil. Criar conteúdo requer pesquisar, tirar o que é de melhor e aí sim você cria em cima disso. Então, vamos ficar ligados nessas coisas. Answer the Public. Essa ferramenta lembra muito um mapa mental. Com uma palavra-chave principal, ela te apresenta uma série de opções de palavras-chave de cauda longa. São centenas de ideias que ele vai te apresentar. Impossível ficar sem uma boa opção de conteúdo. Quando a gente coloca o Answer the Public aqui na tela, vai cair nessa tela com esse cara sorrindo aqui, que chega a ser engraçado, né? meio esquisito, sei lá. Aí você vai escolher o idioma aqui e vai digitar uma palavra, vamos supor, MEI. E aí você coloca aqui do lado e vamos ver o que aparece. Eu já disse anteriormente que essa ferramenta ela lembra um mapa mental. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Isso tudo aqui são termos
são várias palavras-chave geradas a partir da palavra MEI. Então você tem várias coisas, por exemplo, MEI, onde fazer, MEI, quem pode ser, MEI é contribuinte de ICMS, por que MEI? Isso aqui é uma das opções, mas aqui embaixo você tem outra árvorezinha de palavras com preposições, depois você tem mais uma outra árvore de comparações, e aqui embaixo você vai encontrar 205 termos gerados a partir da palavra MEI. E aí você pode copiar tudo que você achar mais importante para a sua lista de sugestões de palavra-chave que podem te render conteúdos. Isso tudo só a partir dessa ferramenta, ó. Então aqui, se a gente, por exemplo, parar aqui na letra V, por exemplo, você vai achar assim, MEI vantagens, MEI valor anual. Na letra W, MEI web, MEI WhatsApp. Você vai achar, por exemplo, numa letra Q, MEI, quanto custa, por exemplo. Tem gente que quer saber se custa caro abrir uma empresa MEI. Letra O, MEI, o que é? Tá vendo? São várias opções de palavra-chave. Você pode copiar tudo isso aqui para sua lista de palavras-chave e depois você faz uma limpa para ver o que pode ser mais interessante para sua audiência. Google Trends, ferramenta que compara termos de pesquisa para identificar quais geram maior interesse. Ela permite acompanhar a evolução do número de buscas por uma determinada palavra-chave ou tópico ao longo do tempo. Outra ferramenta muito legal é o Google Trends. Se você digitar aqui, ó, MEI e procurar, você vai observar uma série de coisas. Ó, você vai ver as pesquisas ao longo do tempo. Ó, isso aqui só no ano de 2020. Ó. Aqui, ó, 16 de fevereiro de 2020 até, por exemplo, 30 de janeiro de 2021. Você vai observando a evolução da pesquisa ao longo dos últimos meses, tá vendo? Ela chegou a ter um pico aqui, por exemplo, em 29 de março entre 29 de março e 4 de abril, ela chegou a ter um pico aqui, depois ela foi caindo, subiu de novo, depois caiu mais um pouquinho, voltou a subir, aí depois manteve-se estável, aí quando virou o ano de 2021, logo entre 17 e 23 de janeiro, ela já teve um pico, depois está se mantendo estável. O que isso aqui te mostra? Isso aqui te mostra que as pessoas buscam por esse termo com uma certa regularidade. Você não vê assim, por exemplo, esse gráfico subindo e descendo, com muita frequência. Você pode observar que ele se mantém relativamente estável. Então, assim, são termos que que é um termo, o MEI, é um termo bem procurado, mas ele mantém uma certa constância. Você pode pesquisar aqui por sub-região. Aqui você tem alguns assuntos relacionados, consultas relacionadas, por exemplo, aqui, ó, MEI auxílio emergencial. Isso aqui eu te mostro, por exemplo, por que de repente porque esse termo de repente pode ter aumentado o volume de pesquisas ao longo de 2020. Aqui tem alguns termos que podem te ajudar a identificar isso, como por exemplo, MEI auxílio emergencial, que foi pago ao longo de 2020, auxílio emergencial MEI, auxílio emergencial para MEI, que são termos assim que as pessoas não fazem a busca sempre do mesmo jeito, cada um digita de um jeito. Esse aqui é a mesma coisa feito de 3 formas diferentes. Pronamp MEI. Então, assim, são várias coisas que você consegue pesquisar aqui. Você pode comparar, por exemplo, MEI e colocar um outro termo, por exemplo. Vamos botar aqui Sebrae. Se a gente colocar isso aqui, vamos ver o que acontece. Olha, você pode observar, por exemplo, que o MEI se manteve teve alguns picos de pesquisa durante 2020 e o Sebrae ele se manteve relativamente estável, mas num patamar mais baixo, tá vendo? Olha, o volume de pesquisas foi relativamente mais baixo. Vamos pegar uma palavra assim que tenha mais a ver aqui.
Vamos ver como que está a busca por essas palavras. MEI de um lado e microempreendedor individual do outro. Olha só. Se você procurar aqui no Google Trends, ó, microempreendedor individual, praticamente assim, as buscas pouquíssimas. Mas se você usar a palavra MEI, ela já tem um volume de buscas muito maior. O que isso te revela? Por exemplo, se você escrever nos seus títulos microempreendedor individual, dificilmente as pessoas vão procurar por esse termo na hora que você estiver produzindo conteúdo. Quando as pessoas forem buscar o seu conteúdo, se você escrever microempreendedor individual, por exemplo, no título, as pessoas não vão encontrar... As pessoas não vão te encontrar porque elas não pesquisam dessa forma, elas pesquisam MEI. Elas não vão por microempreendedor individual, elas vão por MEI. Por que você sabe disso? Por causa desse aqui, ó, o volume de pesquisas. O volume de pesquisas, se você compara uma palavra com a outra, que são exatamente a mesma coisa. MEI é a sigla de microempreendedor individual, mas o que te mostra que MEI é a palavra-chave ideal para você usar nos seus conteúdos. Claro que eu não recomendo usar MEI puro nos seus conteúdos. Você tem que relacionar com outras coisas, porque MEI é uma palavra-chave muito ampla. Ela é extremamente ampla. É igual você escrever emagrecer no Google. Você escrever emagrecer no Google, vai vir assim uma tonelada de conteúdo. E até para você ranquear o que você produziu no Google vai ser complicado, porque você colocar a palavra emagrecer de uma forma ampla, o seu conteúdo vai ficar assim perdido dentro do Google, porque quem já está ranqueado há mais tempo vai aparecer na sua frente com muito mais destaque. Agora, se você pega essa palavra MEI, que tem alta busca, e você combina essa palavra, forma uma palavra-chave de cauda longa, uma palavra-chave maior, aí sim você tem chance de ranquear melhor o seu conteúdo e ter mais chance das pessoas te encontrarem dentro do Google. Então, por exemplo, você pode pegar MEI, igual a gente foi lá no Uber Suggest e viu que MEI, como abrir uma empresa, por exemplo. Como abrir uma empresa MEI? É uma sugestão de palavra-chave de cauda longa e que pode te ranquear melhor no Google. Se você deixar MEI, como ser um MEI, já é uma palavra-chave que vai te dar um pouco mais de chance de ser melhor ranqueado, porque é uma pergunta que as pessoas fazem. As pessoas fazem pesquisas no Google das formas mais diferentes possíveis. Vou mostrar um negócio aqui para vocês, por exemplo, ó. Você pode digitar assim, como ser MEI. Você digitar aqui, olha, vai vir esse monte de coisa. Como tornar-se um MEI, como abrir um MEI, como ser MEI, tá vendo? Eu posso botar aqui, como abrir uma empresa MEI. Isso aqui já é uma palavra-chave de cauda longa. Ela é uma palavra-chave com mais elementos e que permite ranquear melhor o seu conteúdo no Google. Olha só, nessa palavra aqui, ó, como abrir uma empresa MEI, além disso, você ainda tem outras sugestões. Se você clicar passo a passo, você torna essa palavra-chave ainda mais específica. Isso pode te ajudar muito na hora de melhorar o seu posicionamento dentro do Google, para que as pessoas encontrem seu material. Como você vê aqui, a própria plataforma está te sugerindo como abrir uma empresa MEI passo a passo. Por que ela está te sugerindo? Porque outras pessoas já procuraram antes. Se você olhar aqui, como abrir uma empresa MEI pela internet, é outra palavra-chave. Vamos clicar aqui para ver o que aparece. Olha, você tem uns anúncios e você tem as sugestões de conteúdo, como abrir um MEI, passo a passo simples. Aí tem vários, como funciona e como abrir um MEI rapidamente. E o que você estava procurando aqui, a gente está procurando pela internet, você for procurar aqui, ó, você vai achar as palavras que estão nessa palavra-chave aqui de cauda longa, você vai encontrar às vezes nesse textinho aqui embaixo, tá vendo? Então o que eu sugiro que você faça agora? Você vai pegar todas essas
palavras que você anotou com esses buscadores, essas ferramentas que eu te sugeri, anota essas palavras todas, pode ser numa planilha, pode ser no Word, onde você achar melhor. Anota essas palavras todas e aí na frente delas, depois que você colocou todas essas palavras, tente criar alguma sugestão de conteúdo na frente. Por exemplo, vamos supor que você colocou a palavra meio fácil. Aí você coloca na frente uma sugestão de título. Tenta fazer um título em cima disso. Por exemplo, como abrir uma empresa MEI de forma fácil. Esse pode ser o título do seu conteúdo. Aí você pode criar um vídeo para isso, você pode criar um artigo, um post para o seu Instagram, um carrossel para o Instagram, várias coisas. Então, com esse material de palavras-chave que são buscadas na internet, você consegue fazer bastante coisa. O importante é que você leve em conta que criar conteúdo é algo que não deve ser feito às pressas. Não deixe para fazer a postagem de hoje, só hoje. É importante que você tenha um planejamento definido com antecedência, para que você tenha planejado item por item todos os conteúdos que vão entrar nas suas redes sociais. Leia e responda sempre os comentários das suas postagens. Eles podem te gerar novas ideias de conteúdo. E quando você produzir novos conteúdos, veja se ele pode ser aproveitado em diferentes mídias. O roteiro de um vídeo pode ser adaptado para um artigo de blog, posts no feed do Instagram, enfim, use a sua criatividade e aproveite bem o que você tem. Outra dica importante é falar sempre em linguagem direta com a sua persona, ou seja, o cliente ideal que vai comprar o seu produto. É sempre para essa pessoa que você falará. E seja frequente em suas postagens, pois é a frequência que irá te garantir bons resultados a longo prazo. Até a próxima!